Saudações, amigos e irmãos da Catedral Evangélica de São Paulo, a primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo. Muito bem-vindos à nossa escola dominical e hoje continuaremos nossa série de estudos sobre o Espírito Santo. Hoje é a lição número 2 desta série, bastante importante, que iniciamos na lição anterior, onde entendemos um pouco mais sobre quem é o Espírito Santo, o que é revelado na própria palavra de Deus sobre o caráter e a característica do Espírito Santo. Hoje, nós vamos ver uma parte um pouquinho diferente, nessa mesma sequência, cujo texto chama Plenitude do Espírito. E o texto básico está em Efésios 5, 15 a 21. No entanto, desse texto eu gostaria de ler apenas o primeiro dos versículos, onde nos deixa uma lição bastante importante que diz: portanto, vede prudentemente como andais. Não como nécios. Nécios é uma palavra chique, dizer não como tolos, como bobos, tá? E sim como sábios. Senhor Deus, graças te damos por a tua palavra, graças te damos por podermos aprender um pouco mais do teu caráter, da tua vontade para cada um de nós e com isso entendermos um pouco mais do teu amor para conosco e do teu cuidado e carinho. Vem estar conosco sempre, mas de maneira especial nesta série de lições que estamos estudando. Que o teu caráter seja revelado em nossos corações e que isso nos conduza para a mudança de vida. Por Jesus Cristo. Amém. Vejam, nessa continuidade sobre a plenitude do Espírito Santo, é uma das palavras que faz parte do jargão de todo aquele que se diz cristão. Da mesma forma, quando nós pegamos profissionais de uma área qualquer, sei lá, advogados. Advogados têm algumas palavras e algumas expressões que só eles entendem. Faz parte do jargão deles, mas que ajuda tremendamente no processo de condução do seu trabalho no dia a dia. Você pega um médico, um engenheiro, ou seja, qual for profissão que você pegue, é a mesma história. Uma costureira falando com outra costureira seguramente vai ter expressões que quem não é costureiro não consegue entender. O que é que ela está falando mesmo? Porque faz parte do jargão, faz parte do dia a dia da expressão. Assim também é o cristão. E uma das expressões que provavelmente aparece na vida do cristão é a tal da plenitude do Espírito. A plenitude do Espírito e entendermos o que é isso é algo interessante. Interessante por duas razões que parecem antagônicas. A primeira razão é que é impossível. É impossível porque o caráter de Deus jamais vai ser plenamente compreendido por nenhum ser humano. Nossas limitações intelectuais e de experiência nos limita tremendamente a nossa compreensão, onde ela seguramente não consegue atingir a plenitude de Deus. Por outro lado, Deus busca em você e em mim um relacionamento com Ele. Esse relacionamento significa conhecê-lo, desenvolver um relacionamento com Ele. Portanto, Deus se revela ao ser humano de muitas maneiras. Se revela na natureza, se revela diretamente com o teu Espírito em nós e
e se revela através da sua palavra, a Bíblia. Por isso, é óbvio que Deus tem interesse que nós o conheçamos. Então, ao mesmo tempo que nós não temos condições de conhecer a plenitude de Deus, Deus quer que o conheçamos. E a extensão desse conhecimento de Deus é um ponto importante no nosso relacionamento com Ele. Portanto, é absolutamente relevante essa série que nós estamos estudando, onde procuramos entender, mesmo em nossas limitações, cientes das nossas limitações, quem é Deus. Em particular, nesta série, sobre o Espírito Santo, que é, afinal, a tal da plenitude do Espírito que a gente tanto ouve falar. É interessante que no Antigo Testamento o Espírito Santo claramente tem atuado desde a criação. Ele tem atuado desde o princípio. Nós vemos diversas vezes as menções do Espírito Santo, algumas delas citamos na aula passada. No Novo Testamento, o Espírito Santo deu poder ao ministério de Jesus e à igreja. A igreja simplesmente não existiria se não fosse intervenção direta do Espírito Santo na obra do ser humano. A obra do ser humano passa a ser subordinada ao próprio Espírito, o que condiciona a existência da igreja ao próprio Deus. Atualmente, o Espírito Santo, hoje, não estou falando só da igreja de antigamente, ele ajuda os cristãos a conhecer e a crescer. O Espírito Santo atua em nós desde a nossa conversão. Eu acho importante estar muito claro que nós temos as nossas deficiências como ser humano, que imersos no pecado nos tornamos incompatível com a santidade de Deus. Parece uma coisa estranha de entendermos, e é mais ou menos tentarmos aproximar a luz da escuridão. Luz é Deus, a escuridão é a ausência de Deus. O ser humano no pecado está na escuridão. Então, se nós trouxermos esta escuridão para próximo de Deus, o que acontece com a escuridão? Ela deixa de existir. Porque onde houver luz, não pode haver a escuridão. Assim é o pecado. A natureza de Deus é incompatível com o pecado. Trazer o pecado próximo de Deus significa aniquilação, porque são completamente incompatíveis. Aí que entra o papel do próprio Deus para nos resgatar desta condenação, ou seja, estamos condenados a viver separados de Deus por causa do pecado. Não tem jeito de aproximar de Deus a não ser através de Jesus Cristo. Jesus Cristo criou esta possibilidade. Vim para quem? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o papel de Jesus. E o Espírito, onde entra nisso? O Espírito entra justamente nesta caminhada para a luz. Protegidos pelo sangue de Jesus Cristo, que torna possível eu, mesmo imerso nos meus pecados, me aproximar da luz de Deus, o Espírito me orienta neste caminho. Sim, ao mesmo tempo que o ser humano tem o livre-arbítrio,
O ser humano tem a sua característica pecaminosa. Que raios que significa isso? Muita gente associa pecado a atos. Pecado é xingar o vizinho. Pecado é não gostar da sogra. Pecado é fazer isso ou deixar de fazer aquilo. É totalmente equivocado. Tudo isso é consequência do pecado. O pecado realmente existe na medida que você se afasta de Deus. Isso é pecado. Portanto, o Espírito nos ajuda nessa jornada de nos reaproximarmos de Deus, graças aos méritos de Jesus Cristo. Confuso, né? É um pouquinho. Mas veja outro ponto que eu acho que é importante agregarmos neste conhecimento. Muitas vezes falamos sobre o livre-arbítrio, sobre a capacidade do ser humano de escolher entre o bem e o mal. Sim, o ser humano foi criado para ter essa possibilidade, a possibilidade de escolher o bem ou o mal. A possibilidade de definir os seus próprios caminhos. E essa foi a principal razão da queda do homem, que tomou a decisão de ir por o caminho equivocado. Ora, o livre-arbítrio, ou seja, a nossa capacidade de escolher, ela é limitada à nossa percepção das alternativas. Sim. Por exemplo, eu pergunto para você, você prefere comer uma lasanha ou um certo prato típico que acontece no interior da China, feito com uns ingredientes suspeitos, que eu não sei exatamente quais são, mas que todo mundo diz que é muito bom? O que você prefere? Muito provavelmente a grande maioria das pessoas não vai se arriscar e vai preferir uma boa lasanha. Eu, pelo menos, vou escolher uma boa lasanha. Aí, por quê? Eu posso ter abrindo mão de um prato maravilhoso. Nem conheço esse prato lá da China. Mas eu preferi a lasanha, essa aí eu conheço. Pois é. O ser humano, quando se afastou de Deus, ele perdeu a capacidade de enxergar a glória de Deus. Perdeu a capacidade de ver a luz de Deus, porque está muito longe. Não consigo mais, nos meus pecados, ver a glória de Deus. Aí você pede para esse mesmo ser humano, o que é que você prefere? Você prefere o pecado ou a glória de Deus? Ora, no pecado eu já vivo. Glória de Deus, não sei nem o que é isso. Adivinha o que acontece? O ser humano não tem os elementos sequer para tomar uma decisão por Deus. Nós não temos esse elemento porque nós vivemos longe de Deus. Esse é um ponto muito importante para entendermos o processo nosso de reaproximação com Deus. Este processo torna-se uma coisa fantástica de vermos, porque do ponto de vista lógico significa que é impossível nos reaproximarmos de Deus. Por duas razões. A primeira, que eu falei da luz e as trevas, incompatibilidade do nosso pecado com Deus. A segunda é justamente o fato de que nós não temos a possibilidade, por nós mesmos, de escolhermos um caminho para Deus. Aí entra o Espírito de Deus. Aí entra o Espírito Santo. Nessa impossibilidade lógica, é o próprio Deus que intervém em nós para abrir os nossos olhos para o caminho que nos leva à salvação através de Jesus Cristo.
para o caminho que restabelece a nossa relação com Deus através de Jesus Cristo. É assim que o Espírito Santo atua no nosso processo de reaproximação de Deus. Nos reaproximamos de Deus Pai, porque Deus Filho se sacrificou por nós para tornar-nos compatíveis, mesmo em pecado, para aproximarmos da luz. E o Espírito Santo nos guia nesse caminho para nos reconduzir à luz. Portanto, antes mesmo de tomarmos uma decisão, eu seguirei a Deus, o Espírito de Deus atua em nós. Antes mesmo de eu tomar a decisão de me arrepender dos meus pecados e dos caminhos que eu trilhei durante toda a minha vida, Deus, na figura do Espírito Santo, atua em mim para me conduzir nesse caminho. Fantástico, não é? E este é o papel do Espírito Santo na nossa vida hoje. Portanto, quando nós falamos da plenitude do Espírito Santo, nós falamos em ter este Espírito de Deus atuando em nós para seguirmos o caminho correto. O Espírito Santo, se nós vermos na palavra revelada por Deus, ele está presente e esteve presente na vida de todos nós e de todo o processo de revelação. No Antigo Testamento começou com a criação, nós temos as referências de Gênesis, temos referência em Jó, em Salmos, mas o fato é que o Espírito Santo estava presente desde a criação. O segundo ponto muito importante, já mesmo no Antigo Testamento, é o Espírito Santo atuando no ser humano no processo de revelação da verdade de Deus. É através do Espírito Santo que o caráter de Deus, revelado na palavra dele, é revelado. Não é um ser humano que pegou e saiu de férias e encontrou Deus na praia e resolveu escrever uma crônica de como era Deus. Não foi assim. Foram pessoas escolhidas pelo próprio Deus que, através do Espírito, escreveu a revelação de Deus. O Espírito Santo no Antigo Testamento também ele foi a fonte de poder. O poder manifestado, tem gente que fica emocionado com milagres e com ações de poder na palavra descritas na palavra de Deus do Antigo Testamento. Foram ações diretas do Espírito. Foram através do Espírito, do poder do Espírito, que Moisés fez os seus milagres. Que Elias fez seus milagres. Foi através do Espírito Santo que o povo de Deus caminhou na rota que Deus tinha traçado. O Espírito Santo também, naturalmente, atuou no Novo Testamento. Desde o nascimento de Jesus, como nós vemos em Lucas 1:26, é um dos textos, mas há muitos outros, né? Ficou claro que até mesmo pela concepção de Jesus, que o Espírito Santo tem atuado claramente na obra e no ministério de Jesus Cristo aqui na Terra, para resgate de nossos pecados. No batismo de Jesus é muito conhecido essa maneira de expressar do Espírito Santo ser expresso na forma de pombo. Na vida e ministério de Jesus, morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, em todas as revelações também do texto do Novo Testamento, incluindo os textos paulinos. E, finalmente, um ponto extremamente importante na própria igreja. A igreja, ela é manifestação do Espírito Santo de Deus. Portanto,
O Espírito, ele tem atuado e atua em toda a história do cristianismo e em todo o processo dessa revelação. Voltando, quando nós falamos da plenitude do Espírito Santo, é entender que o caminho que nos conduz de volta para Deus só pode ser caminhado plenamente na presença e guiado pelo Espírito Santo. Isso significa que o Espírito Santo está presente em todo o processo nosso de restauração e de reaproximação com Deus. Ele esteve presente desde a criação para nos conduzir para este caminho. Todo o processo foi cuidado e teve a presença do Espírito Santo. Todo o processo de revelação e intervenção de Deus na história, bem como os processos pessoais de cada um de nós, iniciando pela nossa própria iniciativa de buscar a Deus. Não se trata de uma ação nossa, um merecimento nosso. Buscamos a Deus não foi porque nós somos inteligentes pra caramba, nós temos um coração maravilhoso. Não foi por isso. Foi porque o próprio Espírito de Deus atuou em nós para entendermos e abrirmos os olhos para as alternativas. E aí, caminhamos nesse caminho aberto por Jesus Cristo. Que Deus possa trazer a nós mais e mais essa consciência de entendermos o papel de Deus, Espírito Santo, na vida de cada um de nós. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos por teu grande amor para cada um de nós. Graças te damos por tu, ó Deus, ser Deus e se manifestar em nós de diversas maneiras. Graças te damos em particular pelo Espírito Santo que nos conduz a ti. Graças te damos por Deus Filho, pelo seu resgate dos nossos pecados, possibilitando-nos reaproximarmos de ti. Graças te damos a Deus Pai pela criação e pelo amor demonstrado, enviando o seu próprio Filho ao mundo para resgate nosso. Ó Pai, vem estar com cada um de nós. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo continue no seu grande ministério na vida de cada um de nós e na vida da igreja espalhada sobre toda a face da terra. Agradecemos em nome de Jesus. Amém.